Galera, o que será que está causando esse pico de temperatura lá na Europa? Mais de 45 graus na França, coisa complicada também na Itália. Vamos conversar sobre isso, ó. Fala, galera, beleza? Também tô legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a Europa tá batendo picos aí de temperatura altíssimos, chegando até 45, 46 graus, e ninguém sabe explicar muito bem o porquê que isso tá acontecendo. Aliás, a gente vai tentar fazer isso... vai tentar não, vamos conseguir fazer isso nesse vídeo, né? Mas a questão é, a gente pensa, né, calorzinho, o cara entra numa piscina, tal, beleza, aliás, é o que vocês estão fazendo, né, existem até algumas fotos da galera tomando banho em fonte, chafariz e tal, mas não é assim não. A gente já teve um pico de temperatura elevadíssimo lá em 2003, que causou 15 mil mortes no continente. Ainda mais nas áreas mais interioranas, onde a amplitude térmica é maior, então o quente é realmente quente, assim, isso faz com que as pessoas, elas venham a se desidratar, uma série de problemas aí, que causam sim danos à saúde. Talvez não tanto como um extremo frio, mas são sim extremamente perigosos, beleza? Por que isso está acontecendo então, essas ondas de calor? Eu diria que tem duas explicações, tá? Uma que é assim, um pano de fundo para a questão e outra que é a explicação central. Qual que seria o pano de fundo? Provavelmente é o que vocês estão pensando, que é a questão do aquecimento global. Sim, o aquecimento global é uma realidade. A gente percebe isso, por exemplo, pelo derretimento das calotas polares, pela redução da neve no topo de montanhas, pela elevação do nível médio dos oceanos, pelo aumento da intensidade e número de furacões e tufões, que são causados pelo aquecimento das águas superficiais, pela própria questão, por exemplo, dos refugiados do clima. Várias ilhas da Oceania já não existem mais porque aumentou o nível médio, a galera não tem mais onde morar, percebe? Então sim, o aquecimento global ele é uma realidade. O que se coloca em discussão hoje é se o aquecimento global ele é uma causa antrópica, ou seja, do homem, uma causa natural, ou o que eu acredito que é uma causa natural, potencializado pelo homem. Beleza. Mas o aquecimento global realmente é um pano de fundo. Só que a gente não pode colocar isso como se fosse o principal responsável. Afinal, o IPCC, por exemplo, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele coloca aí nas piores previsões aumentar 2 graus em 100 anos. Claro que é bastante, não tô falando que não. Mas assim, para a biodiversidade, pra gente, não seria uma mudança tão sensível como os europeus estão sofrendo agora. Para os europeus, que estão causando temperaturas de 44, 45 graus, o principal motivo é o tempo atmosférico. E aí, cuidado, né? Existe uma diferença em geografia quando a gente fala em clima e tempo. O clima é um padrão de comportamentos da atmosfera. Para vocês terem uma noção, para a gente falar que o clima está mudando, tem que ter um período de observação de pelo menos uns 30 anos, tá? Não é o caso da Europa. No caso da Europa, a gente está percebendo que está tendo um ano aqui, outro ano ali, que estão tendo esses picos de temperatura. Então é algo muito mais relacionado ao tempo, ao estado momentâneo da atmosfera, por algum tipo de anomalia climática. Que, galera, de verdade, sei que parece até um pouco paradoxal, né? Mas é normal anomalias climáticas na atmosfera. Ou seja, coisas que geralmente não acontecem. Mas por quê? Porque o clima é uma coisa muito instável. Convenhamos, galera, nós aqui a gente não tem capacidade de saber exatamente o que acontece, previsões na atmosfera. Por exemplo, por que existe o El Niño? Por que existe a Laninha? Por que eles ocorrem? São coisas que a ciência não consegue explicar completamente, percebe? Então a atmosfera é uma coisa ainda um pouco fora do nosso controle. Mas a gente percebe que geralmente no período de verão para os europeus, vem um vento ali do deserto do Saara, que para quem não sabe, né, vou colocar um mapinha aqui para vocês. A gente tem a Europa, a região do Mediterrâneo, que é o sul do continente europeu, e temos o deserto do Saara logo ali embaixo. Normalmente no período de verão, vem um vento seco, uma zona de alta pressão se forma ali no Saara e empurra esse vento seco e quente para o sul da Europa. Então você pega, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, todos esses países são países que no período de verão, que é agora no meio do ano para eles, são extremamente quentes e secos, o famoso clima mediterrâneo. Aliás, ótimo, por exemplo, para cultivar uvas, azeitonas, etc. O que está acontecendo? A gente percebe que esse vento Simon, que é o nome desse vento que vem do Saara, ele ganhou mais força e ele está conseguindo atingir mais cedo e mais forte o continente europeu nesse ano. E isso que está causando esses picos de temperatura. É o ar quente que vem lá do deserto do Saara. Meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Anomalias climáticas, zonas de alta e baixa pressão, pressões atmosféricas diferentes do que habitualmente acontecem. Ah, sabia, ó. Mudanças climáticas, mudanças do homem. Não necessariamente, galera. Assim, a gente tem registros paleoclimáticos de temperaturas que mudaram, sei lá, 100 anos... 100 anos não, perdão. Mudaram 10 graus em 100 anos. É normal esse tipo de anomalia climática. Normal, digamos assim, vai. Se a gente for pegar a história climática do planeta, fala assim, mas esse tipo de mudança de temperatura não acontecia desde 2003.
Beleza, a gente tá o quê? 2019, 16 anos? Jura? O que é isso para a história evolutiva do planeta? É nada. Então é relativamente normal esses picos, essas mudanças de temperatura. Então, claro, não estou desmerecendo o aquecimento global. Ele é sim um pano de fundo, ele pode estar contribuindo para isso. Mas esses picos de temperatura, eles são relativamente normais, infelizmente, né, porque a gente não está muito acostumado com isso, mas eles são relativamente normais para mudança, para a estabilidade atmosférica do planeta. Beleza? Pra vocês terem uma noção, a Alemanha derreteu asfalto na Alemanha, olha o perigo disso, tá? Derreteu asfalto, vários postos assim de tratamento, para refrescar a galera, dar água para a população, porque a população europeia em geral não está muito acostumada com isso. Em Londres bateu pico de 38 graus. Isso assim, seria, sei lá, uns 45, 46 pra gente aqui do Brasil, percebe? É tenso, tá tenso o negócio. Belezinha, galera? Deu pra entender? Ah, lembrando também, né, que como essa temperatura tá muito alta, o tempo tá muito seco, a gente tem uma vegetação bem no sul da Europa chamada de maquis e garrigues. Pode perceber que todo ano, geralmente, né, em Portugal teve incêndio florestal, na Grécia no passado teve incêndio florestal. Esse ano, como tá muito seco e muito mais quente, infelizmente é bem provável que tenhamos aí grandes incêndios florestais na porção sul da Europa. Itália, Espanha, Grécia, Portugal são países que estão correndo sério risco de danos aí, prejuízos ambientais. Belezinha? Deu pra entender? Então tá, galera, então se vocês curtiram o vídeo, ó, não esquece de se inscrever no canal, isso é super importante pra mim. Tô rumo aos 20 mil inscritos, conto com a presença de vocês. Ativa o sininho, né, pra receber todas as notificações, e é isso aí. Beijos, abraço e tchau. Até o próximo vídeo, galera. Falou!